como está? Como foi a sua semana? Estamos juntos mais uma vez para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Antes, porém, nós vamos orar. Querido Deus, abençoa-nos no estudo da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos orientar para alcançarmos o objetivo dela. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos falar a respeito de uma igreja modelo. Nós estamos baseando o nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 ao 10, e capítulo 4, do verso 9 ao verso de número 12. A obra do Evangelho em Tessalônica teve início quando Paulo chegou ali vindo de Filipos. Em Atos capítulo 16, nós vemos a história da experiência cristã entre os filipenses, a conversão de Lídia, a libertação da jovem adivinha, seguido da prisão de Paulo e Silas, o terremoto, do qual nós vamos ver a cadeia sendo aberta e o apóstolo Paulo sendo levado depois pelo carcereiro para a sua casa, e ali, como missionários, eles pregam a palavra de Deus. Em Tessalônica, o apóstolo Paulo, quando chega, ele costumava fazer como fazia em outros lugares, dirigia-se para conversar com os judeus. E diz-nos a palavra de Deus que ele expunha, demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então, a partir desse ensinamento e destas pregações, muitos aceitaram a mensagem do Evangelho, inclusive gentios. Mas ainda assim, dentre eles, muitos o acusaram, dizendo que eles estavam alvoroçando a cidade. Mas ele nunca deixou de lado esse tom missionário que ele fez ao ir a Bereia. Achando-se em Atenas, Paulo sente necessidade de saber como os tessalonicenses estavam. Então ele, que passara ali 3 ou 4 semanas, ele envia Timóteo, e Timóteo vai lá buscar informações, e ao voltar, Timóteo traz boas notícias. E ao ouvir essas notícias, então, é que o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Em primeiro lugar, a lição nos ensina a respeito de um modelo de fidelidade, baseada no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, do versos 2 ao verso de número 6. O apóstolo Paulo rendia graças a Deus pelos crentes e pelas igrejas. As ações de graça aqui eram constituídas de um amor muito profundo e não de uma referência rotineira que se repetia na sua vida. Na realidade, Paulo se alegrava no Senhor, porque os tessalonicenses permaneciam fiéis, cheios de amor e firmes na esperança. Fé, esperança e amor. Nós já ouvimos essas expressões, são a trindade das virtudes. E Paulo espera ver isto imperando na vida dos crentes, não como ideias abstratas, mas na prática. Por isso, então, ele escreve, e ao escrever ele usa expressões, por exemplo, como a obra da vossa fé, que vai além das palavras, operando assim, não é? E aí ele usa outra expressão como vosso trabalho de amor, mais que sentimento e emoção, amor através dos atos. A vossa firmeza e esperança, falando a respeito da segura convicção quanto à volta de Jesus. A igreja de Tessalônica, então, era uma comunidade fiel, fé ativa e operante,
amor provocado pelos atos e a esperança no Senhor provavam para Paulo a eleição dos Tessalonicenses. Olha, o testemunho cristão aqui que eles davam era de forma extraordinária. E quando ele fala de eleição aqui, é que ele passa a ideia de que Deus selecionara entre muitos alguém lá de uma minúscula cidade pagã, para que eles fossem os primeiros a participar do reino de Deus ali na Europa. Todos eles haviam correspondido de maneira excelente, mas a iniciativa era a graça de Deus. Para Paulo, a eleição está inseparavelmente vinculada ao amor divino. E como diz William Neal, Deus chama porque ama, é iniciativa de Deus. A pregação de Paulo não significava um mero discurso de conteúdo filosófico. Ele pregava o evangelho no Espírito, no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo dirigia o apóstolo e o levava a proclamar Jesus Cristo com plena convicção, operada pelo Paráclito no coração do pregador e no coração do ouvinte. Os Tessalonicenses então receberam a palavra pregada cercados de muita tribulação, mas com alegria no Espírito. E nisto, na alegria, em meio à tribulação, eles estão imitando o apóstolo. A igreja era, como se vê, meus queridos irmãos, uma comunidade de crentes fiéis, que se identificava com Paulo e trazia muitas alegrias ao coração do pioneiro do evangelho ali. A segunda coisa que a lição nos ensina quando ele fala de uma igreja modelo é que era modelo no testemunho. Ainda no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, agora do verso de número 7 ao verso de número 10, segundo Paulo, os crentes de Tessalônica se tornaram modelo nas províncias da Macedônia e Acaia. Eram crentes típicos. Quem quisesse ver o comportamento de um crente autêntico, olhasse para eles. A influência deles como crentes modelo ultrapassava limites da província que habitavam em Tessalônica. Os tessalonicenses testemunhavam de Jesus. A expressão aqui traduzida por fazer-se ouvir significa assim um som estridente de um clarim, ou o estrondo de um trovão, ou a voz que se ouve à distância que ninguém consegue abafar. Então a pregação dos Tessalonicenses era um testemunho audível e infalível. Além do testemunho através da palavra, havia também a vida dos crentes. Era uma vida transformada. Então, o testemunho desses crentes servia para que eles pudessem aprender a respeito de Jesus Cristo. Aqueles que outrora adoravam ídolos, agora são convertidos e servem ao Deus vivo e verdadeiro. Eles se converteram e as pessoas veem a sua conversão e dela eles são testemunhas. Esses crentes modelos aqui que nós estamos falando, eles permanecem firmes na esperança, porque eles aguardavam a volta de Jesus Cristo. E nessa carta há uma parte, um capítulo todo falando a respeito da parousia, que é a respeito da volta de Jesus Cristo. Ele escreve para desfazer as preocupações que entristeciam os crentes de Tessalônica. A expectativa da volta de Cristo se caracteriza assim como algo na vida dos crentes fiéis
É o que nós vemos em Mateus capítulo 24, dos versos 36 ao 51. Por último, meu querido irmão, o modelo de amor fraternal. E agora sim, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, você pode abrir aí dos versos 9 ao verso de número 12. E amor fraternal aqui é traduzido pela palavra no original, Filadélfia. É o amor entre irmãos. Antes, Paulo recomenda o amor para com todos, capítulo 3, verso de número 12. Mas aqui ele vai falar especificamente sobre o amor entre os crentes. Os tessalonicenses já haviam aprendido a lição do amor. Eles mantinham e permaneciam pregando e evangelizando, mas ali está uma comunidade que vai viver o amor fraternal. O apóstolo Paulo está dando exemplo de amor cristão, constituído aqui pela expressão que ele instrui os crentes. Eles devem amar-se mutuamente. É o próprio Deus que está ensinando vocês a amarem-se uns aos outros. E cá entre nós, se nossas igrejas amarem e viverem esse amor intenso, esse relacionamento em Cristo Jesus, esse amor mútuo, essa comunidade de amor fraternal vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Não obstante a existência do amor, assim o apóstolo Paulo ainda os exorta. Eles já tinham aprendido a amar uns aos outros, mas ele diz que e exorta-os a crescerem no amor. Esse amor precisava ser um amor crescente. O texto de 1 Coríntios são objetivos propostos, altos objetivos propostos. Mas nós estamos vendo aqui que eles precisam ir além desse alvo. Os crentes de Tessalônica ainda podem crescer no amor, aprimorando o amor que já existia na vida deles. Paulo faz então mais uma observação. Lá no verso de número 12, verso de número 11 do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala a respeito de trabalho. Muitos viam o trabalho como castigo. E aí o que os cristãos se deixavam influenciar pelas ideias pagãs? E eles tentavam justificar a ociosidade com a desculpa da expectativa da volta de Jesus Cristo, em torno da volta de Jesus Cristo. E como eles não se preocupavam em fazer nada, o apóstolo Paulo diz assim: vocês acabam se intrometendo na vida ou nos negócios alheios. Por isso diz o apóstolo Paulo: trabalhem e cuidem dos próprios negócios. Se agirem assim, ganharão respeito dos de fora e não passarão necessidades e não dependerão dos outros. Para encerrar, a Bíblia fala a respeito de eleição. Ensina também a respeito da responsabilidade do indivíduo. A eleição é responsabilidade divina e dá-se pela vontade de Deus em Cristo e por amor. A segunda coisa é o testemunho, deve ser uma consequência natural na vida do salvo. Os tessalonicenses testemunhavam de Cristo, porque o evangelho produzia na vida deles uma grande alegria. O coração deles transbordava de amor e eles queriam ver as outras pessoas sendo salvas e eles não queriam se calar. E em terceiro, quando o crente é fiel, ele é fiel e deve permanecer firme, esperando a volta de Jesus Cristo. Quem não guarda a volta de Jesus Cristo não lhe obedece os ensinos. Entretanto, a atitude correta não significa comportamento histérico, mas aguardar e esperar confiantemente
a volta de Jesus Cristo. E os sinais estão aí escritos na sua palavra. E em momento próprio nós estudaremos. No nosso próximo encontro, eu quero te convidar a que você leia os capítulos 2 de 1 Tessalonicenses, tá certo? Capítulo 2, e pode ler também Atos capítulo 17, de 1 a 10. Deve aparecer aí no finalzinho da nossa lição as leituras diárias de segunda a domingo. São textos distintos aqui de 1 Tessalonicenses. Então, como o irmão não tem a revista aí nas suas mãos, nós vamos disponibilizar os textos e você pega no final da lição, anote para que você possa ler diariamente a Bíblia. Não deixe também de fazer aquela leitura do formulário em que a igreja se propôs a ler a Bíblia inteira durante este ano. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, feliz, repleta de paz na bênção do Senhor. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu Rei a salvação no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Que Deus te abençoe.